Sindasp, Avenida Rio Branco 817 Centro, Florianópolis e Delegacia Sul em Criciúma, na Rua Santo Antônio 141. Bem-vindo ao TV Floripa Bem-vindo à TV Floripa com o Floripa em Foco ao vivo de nosso estúdio. Participe pelo 3222-1137, onde toda terça-feira, entre 1h30 e 2 da tarde, estamos ao vivo com o Sindasp. E começamos esse Floripa em Foco com algumas informações do dia. A primeira é o Fórum da Cidade. A Organização Popular e Social de Florianópolis convida para o 5º Fórum da Cidade, com o tema Políticas Públicas, Participação e Controle Social. Este 5º Fórum da Cidade acontece nos dias 11 e 12 de novembro, das 6 da tarde até as 10 da noite, no auditório do Centro Socioeconômico da Universidade Federal. Repetindo, portanto, Fórum da Cidade, o 5º Fórum da Cidade, nos dias 11 e 12 de novembro, no CSE da Universidade Federal. E também da UFSC vem a notícia de que o Colégio de Aplicação, o Colégio de Segundo Grau, lá da UFSC, está com inscrições abertas de 16 a 20 de novembro para o processo de seleção de novos alunos para o ano que vem, o ano de 2010. Informações em www.ca, de Colégio de Aplicação, né? www.ca.ufsc.br ou no 3721-9257. E a UDESC continua com as inscrições abertas até o dia 23 de novembro para o concurso público que contratará professores de ensino superior. Informações e inscrições no site da UDESC, www.udesc.br. E para fechar, Cinema na Favela. Dia 18 de novembro, às 7h30 da noite, na Assembleia Legislativa, tem a apresentação do documentário Cinderela, Lobos e um Príncipe Encantado, que fala sobre o mundo do turismo sexual aqui na região da Grande Florianópolis. Logo após a exibição de Cinderela, Lobos e um Príncipe Encantado, haverá debate sobre o tema. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível. Dia 18 de novembro, às 7h30 da noite, então, Cinema na Favela, gratuito, ali na Assembleia Legislativa. Estamos ao vivo no Floripa em Foco, que toda terça-feira, entre 1h30 e 2 da tarde, está com o Sindasp, o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Assessoramento, Perícia, Pesquisa e Informação de Santa Catarina. Temos o prazer de receber o seu diretor, o Arnoldo. Bem-vindo ao Floripa em Foco, Arnoldo. Boa tarde, Silvio. Boa tarde aos telespectadores da TV Floripa. É mais um prazer estar aqui, né? Legal. E temos uma pauta cheia hoje, né? A primeira coisa já está aqui em cima, né? Eu vou pedir para o Berê focalizar esse daqui, que é o calendário do concurso fotográfico, né, para o ano de 2010. Quando é que foi encerrado, quando é que foi feita a escolha das fotos? Faz pouco, né? Foi no dia 15 de outubro, quando foi feita a escolha, né? Após o encerramento das inscrições do 7º Troféu Sindasp Fotografia. Que esse ano teve como tema? Cenas da luta cotidiana. Então, e no dia 30 agora de outubro, aqui na Lagoa, na Cefaz, mais precisamente, foi entregue, né, aos vencedores. Aos vencedores são os contemplados, né? A gente não tem esse indicativo de vencedor nesse prêmio. Não tem primeiro e 12º colocado. São as 12 fotos que foram classificadas, aí foi entregue o prêmio, um troféu, inclusive, e uma estadia, inclusive, de 2 dias lá na Cefaz, para as pessoas que foram contempladas com as 12 fotos, que vão fazer parte do calendário 2010, que vai ficar aí por um ano, né? Na mesinha, esperamos. Vai ficar valendo por um ano. Trabalhadores. E essas fotos, tem mais foto, Fê? E essas fotos vieram de todos os lugares de Santa Catarina, do ano que vieram? De todo o estado. Esse ano nós tivemos quase 60 obras escritas, então assim, quer agradecer não só aos contemplados, né? Porque inclusive foi uma escolha difícil para se escolher as 12 fotografias, as fotos desse ano estavam com uma qualidade muito boa, então a gente quer fazer uma homenagem também aos outros que não foram contemplados, mas que participaram, que vêm participando ao longo dos anos e que continuem participando, né? Essa obra de arte, a cada ano a gente vai tentando deixar ela melhor, né? Muito bonito. Esse ano, um agradecimento, inclusive, especial aí ao diagramador dessa obra de arte, que foi o funcionário do Sindasp, da Delegacia Regional do Vale. Olha, estão resolvendo em casa já as coisas. Maravilha. Qualificação para todos, já. E só vamos citar o nome dos contemplados, né, no concurso.
Essa foto de dezembro, por exemplo, é do Carlos Afonso de Souza, de Araranguá. O Cláudio Silva da Silva, de São José, também ganhou. A Débora Alves, de Rio do Campo, Santa Catarina. O José Luiz Fontanella, de Piratuba. Joana Borchardt, de Jaraguá do Sul. Seu nome é alemão, né? Borchardt. Nilson Otávio Teixeira, daqui de Floripa. Bela foto. De novo, José Luiz Fontanella, de Piratuba. Aires Carmen Mariga, daqui de Floripa. Uma foto preto e branco. Luiz Henrique Guarnieri Fontanella, de Piratuba. Tem a família Guarnieri, a família Fontanella de Piratuba. Profissional em fotografia aí. Profissionais. Marcolino Chequia, de Concórdia. Sequia ou Chequia, de Concórdia. Luiz Henrique Prates, daqui de Floripa. O Prates já é famoso na área também, né? E Maria Genice Giglioli, de São Bernardino, aqui de Santa Catarina, que foi a primeira foto de janeiro. Parabéns a todos. E eles ganharam uma estadia com acompanhante ali na Cefaz. Por 2 dias, né? Já rolou ou eles Já rolou, era no próprio final de semana, né? Da premiação. Da premiação. Que legal. No ano que vem tem mais um troféu Sindasp de fotografia? Tem mais um troféu. Inclusive, assim, a semana que vem nós estamos programando, nesse horário, um programa especial sobre a entrega do troféu, né? Inclusive para estar prestigiando as outras fotos que não foram contempladas, que não estão aqui, que foram fotos bonitas também. Teve várias fotos, né, bonitas que não foram contempladas. Floripa em Foco ao vivo com o Arnoldo, que é do Sindasp, o Sindaspisc, Sindicato dos Trabalhadores em Informação, Perícia, aqui no estado de Santa Catarina. E como é que está a questão do PDVI com a EPAGRE, né? Cidasc. A Cidasc. Se acertaram lá? Como é que está essa história? Primeiro, recapitulando rapidamente, para quem não conhece a história ainda, Arnoldo. Vamos dar uma recapitulada aí. Essa história, o PDI, a gente conseguiu um plano de demissão incentivada na Cidasc, que a gente conseguiu aprovar no acordo 2008-2009, no acordo coletivo com a Cidasc, no ano de 2008-2009. E desde lá, nós temos tido vários embates com a direção da empresa, por ela estar tentando colocar algumas coisas que nós achamos, inclusive, que constitucionalmente não é viável. Não faz parte da nossa legislação, está, inclusive, em desconsonância com a nossa legislação. Foi feita uma equipe de trabalho, nós chamamos uma comissão paritária para trabalhar isso. A empresa teria 2 representantes e os sindicatos indicaram 2 representantes. Para trabalhar o PDVI. Para trabalhar a implantação do PDVI e as normas. Inclusive, o representante indicado pelo Sindasp, ele preferiu desistir dessa comissão, por a empresa estar impondo algumas coisas já nesse momento. Então, ali começou os entraves, né, da empresa querer impor algumas coisas que não estão tão divergentes, digamos assim, com a legislação vigente. Então, e vem acontecendo várias coisas. Como começou? A Cidasc não estava cumprindo a cláusula 18ª do acordo coletivo, que é o horário de trabalho. O quadro de horário de trabalho, a cláusula, que é 40 horas, nós temos isso acordado em acordo, 40 horas semanais. E no pagamento de horas extras aos trabalhadores, eu estava fazendo um cálculo de 220 horas, como se tivesse que trabalhar 44 horas. Isso era uma perda para os trabalhadores. A gente tentou negociar várias vezes, não teve acordo com a empresa, resolvemos buscar isso judicialmente. No momento que a gente entrou com isso judicialmente, a empresa impediu os trabalhadores que estavam inscritos a sair no PDI. Por quê? Porque eles achavam que tem uma cláusula, a linha A da cláusula 2ª do PDI, que diz que se o trabalhador tiver alguma ação coletiva ou individual, não pode sair no PDI. Isso está no projeto do PDVI. No PDVI. Mas isso é inconstitucional. Não há como vincular uma coisa com a outra. E nós tentamos acertar com a empresa que ela aceitasse a desistência desses trabalhadores que estão inscritos para sair no PDI, que ela aceitasse que eles desistissem da ação. E mesmo assim eles não aceitaram. Nós tivemos que entrar com uma outra ação, aí com uma ação de anulatória dessa linha A da cláusula 2ª do PDI. E isso tramitou no Ministério Público do Trabalho, com parecer favorável do promotor, e o juiz concedeu uma liminar antecipada, dizendo que a empresa está em desacordo, que não pode tirar esse direito constitucional do trabalhador de reclamar os seus direitos. Não pode vetar esse direito. E mesmo assim, com essa liminar implementada, a empresa vem descumprindo
Não está aceitando que as pessoas aderirem né, ao PDVI, porque tem algumas com ação cobrando horas extras lá. E isso, Silvio, parece-me assim a questão política, né? Então vamos esclarecer aqui. Tem trabalhadores que, inclusive, é regra dentro do PDI, eles colocaram, que estão com ação já ajuizada, uma ação que já está sendo julgada no TSF, lá em Brasília, e essas pessoas, foi colocada a regra no PDI que eles podem sair. E essas pessoas que hoje estão pressupostamente com ação, por quê? Eles estão pressupondo, tem várias pessoas que não fizeram horas extras, estão inscritas ali, nunca fizeram horas extras, não vão estar contempladas nessa ação, e estão sendo impedidas de saírem. Mesmo Então, não estando cobrando as horas extras? Não estão, porque a ação é uma ação representativa. O sindicato entrou com uma ação representativa para todos. Mas quem não fez horas extras, não está incluso no processo. Não está incluso no processo, né? Então, e a empresa vem descumprindo, e parece uma coisa mais política contra o sindicato do que, inclusive, legal, né? Essa questão de não querer cumprir. Parece-me que a diretoria da empresa, talvez por orientação da sua assessoria jurídica, está se achando acima do bem e do mal. Chegando ao ponto de descumprir uma determinação judicial. Nós estamos esperando até amanhã, que o juiz vai se pronunciar. Até essa quarta-feira? Até essa quarta-feira, né? O juiz deva se pronunciar em relação a que eles recorreram dessa liminar do liminar, juiz. Então, para ver o que é que a gente vai continuar fazendo, porque é impossível você ter alguém, né, algumas pessoas convivendo na sociedade e descumprindo regras judiciais. Ou a justiça é para todos, ou só vale para quem? Né? E esse PDVI é um plano de demissão incentivada? Um plano de demissão incentivada. Eu estou trocando o SIDASC por a IPAGRE. E a IPAGRE, então, vai reduzir o seu quadro de funcionários, Não, Arnoldo? A SIDASC, isso. A SIDASC, por isso que eu estou confundindo, eu não tenho IPAGRE aqui. A SIDASC, então, vai reduzir o seu quadro de funcionários? Não, as regras desse PDI, que assim, sindicato não tem um perfil de acordar plano de demissão incentivada, de incentivar desemprego de ninguém, né? Mas como esse era um prêmio, inclusive, aos trabalhadores, que a empresa ela não implantou, desde 94, uma lei de 94, que era para implantar um plano que era de previdência complementar, que a IPAGRE hoje tem, eles não implementaram. Então, para que elas beneficiassem essas pessoas que foram prejudicadas por não ter esse plano, agora na hora da aposentadoria, plano de aposentadoria complementar, que saísse nesse plano de demissão incentivada, com incentivo de 13 anos, que é os 13 anos que eles estão devendo desde essa lei. Incentivo de 13 anos, ficaria 13 anos recebendo, é isso? Isso. Tipo uma aposentadoria durante 13 anos. Desde 94, né, como é que é o plano de aposentadoria complementar? O governo, no começo, contribuía com 2 partes, e o trabalhador com uma. E depois mudou, agora é 1 a 1, né? E você poderia contribuir com até 7% do seu salário para esse plano, e o governo entraria com mais 7%. Então, quer dizer, a empresa tem uma dívida com o trabalhador de no mínimo 7%, daqueles que quisessem aderir ao plano de aposentadoria complementar. Então, por isso, nesse PDI, a empresa está, digamos assim, pagando aos trabalhadores o que ela deixou de pagar durante todos esses anos, o que deixou de depositar, né? Porque um fundo de aposentadoria complementar é um depósito de uma conta que vai para a conta do trabalhador. E os trabalhadores da SIDASC que estão a fim de entrar nesse PDVI? Então, eles tiveram um período para inscrição, se inscreveram e ali colocaram datas, cada um colocou sua data para sair. Tem para sair até 2011, até o final de 2011, setembro de 2011, e cada um agendou a sua saída. Só que aqueles que agendaram para agora, quando estão chegando lá na empresa, a empresa está negando a liberação. E nesse PDI, a regra é o seguinte: para cada um que sai, a empresa vai contratar um outro. Para que não, exatamente, isso é um acordo. Sim, mas então eu não entendi. Vão demitir, mas vão contratar? Vão contratar um outro. Com um salário diferente, talvez. Com um talvez. salário diferente. Esse é o incentivo que a empresa vai ter, né? A empresa para diminuir, enxugar a sua folha. Por exemplo, hoje... O PDVI é para enxugar a folha, então, Para enxugar. Com certeza, isso é benefício só para a empresa. Né? O trabalhador vai se beneficiar de uma coisa que a empresa deixou de depositar ao longo de algum tempo, mas o grande beneficiado aí é a empresa. Inclusive, quando eles apresentaram isso na Assembleia, a empresa foi apresentar na Assembleia Legislativa, o que ficou em matéria hoje, gravado e está em jornal, é de que para cada trabalhador poderia a empresa estar economizando até R$12 mil. Então, quer dizer, isso é significativo para a empresa. Para a empresa, uma grande economia. Só perde o mundo do trabalho, né? Só perde o mundo do trabalho. E o trabalhador ganhando menos. E o trabalhador, né? Esse é o Arnoldo. Qual é o teu sobrenome mesmo, Arnoldo? Arnoldo Cândido. Isso.
Você já leu o Candice agora daquele francês? Deixa para lá. Já é um romance do século XVII, XVIII ainda. Daqui a pouco me lembro do Candice. Vamos a um breve intervalo? Algum ascendente. Vamos a um breve intervalo então, Arnoldo, e a gente já volta para falar desse excelente projeto que é o Marketing Verde do Sindasp. Tá. Vamos, Fernando, e logo voltamos aqui na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sindasp, Delegacia Norte, na Rua Abdom Batista, 121, Joinville. E em Jaraguá do Sul, na Avenida Getúlio Vargas, 184. A TV Floripa agora está na internet. Assista em www.tvfloripa.org.br. Sindasp, Delegacia Vale do Itajaí, na Rua Hercílio Luz 338, Itajaí. E Delegacia Oeste, na Avenida Getúlio Vargas, 94S, Chapecó. Este é o Floripa em Foco, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, entre 1h30 e 13h30 da tarde. Toda terça, entre 1h30 e 2h da tarde, estamos ao vivo com o Sindasp. E temos o prazer de receber aqui hoje o Arnoldo Cândido, que é um dos diretores da diretoria colegiada do Sindasp. Para a gente fechar então o assunto do PDVI ali da Cidasc, Arnoldo, o que o Sindasp está aconselhando aos trabalhadores da Cidasc nessa questão do PDVI? Nós estamos aconselhando, inclusive é um parecer do jurídico do Sindasp, que os trabalhadores que se sintam prejudicados, que estão inscritos para sair e não estão sendo atendidos, que protocolem, junto ao RH da empresa, um pedido formal, por escrito, da sua saída no PDI. E que se a empresa não acatar ou não quiser receber esse protocolo, que ele envie por AR e depois envie cópia desse material ao Sindasp. Para Cópia desse material. Isso, ou protocolado ou com cópia da AR, enviada por AR para o Sindasp, para que a gente possa tomar as devidas providências. Então, esse é o encaminhamento. Legal, o pessoal, os trabalhadores da Cidasc, então, não estão sozinhos. Com certeza. Enquanto isso, o Sindasp vai continuar buscando, né, incansavelmente, inclusive, né, as formas de garantir o pleno direito dos trabalhadores, como sempre fez. Maravilha. Berê, por favor, esse aqui é o jornal do Sindasp. Qual é a periodicidade dele, Arnoldo? É mensal? A periodicidade dele era para ser 3 meses. Então, nós estamos a cada 3 meses, que ele é um jornal formativo, não informativo, que nós temos um boletim informativo, né? Então, com as notícias de informação. Tem o formativo e o informativo. Isso, esse é mais um jornal formativo. E ele está com um layout novo. Esse é o primeiro com esse Pode novo mostrar, layout. Fernando?
E o que ele traz de interessante nessa edição aqui, já com o novo layout, Arnoldo? Alguma notícia da última campanha salarial, inclusive com a manifestação de trabalhadores, e um encarte, uma outra notícia também sobre assédio moral, né, que está na contracapa, que é um... Isso, que é cada vez mais frequente hoje isso, né, na relação de trabalho, para que os trabalhadores se cuidem, então tem algumas indicações aí. E tem um encarte do 5º Congresso do Sindasp, que foi o ano passado em Camboriú, mas a gente resolveu fazer um encarte para divulgar o trabalho que foi divulgado no Congresso. Foi um grande evento, participaram mais de 300 trabalhadores, 300 e convidados da sociedade em geral, então um evento dessa magnitude não poderia ficar sem... E aí, nesse congresso, saiu a carta de Balneário Camboriú. Saiu a carta. Todos os congressos são uma carta, né, com uma preocupação grande com a questão ambiental, né, Arnoldo? Com a questão ambiental. Foi trabalhado aí nesse congresso, como você vê, a questão da água e energia, né? Com um professor, sim, Dorival Gonçalves, que ele é engenheiro elétrico e professor na faculdade de Cuiabá, em Mato Grosso do Sul, é um expert em hidroenergia, tem uma matéria boa dele, uma matéria sobre agrocombustíveis versus soberania alimentar, que é a preocupação com a monocultura, né? Que vem degradando o meio ambiente, fauna e flora, aí, preocupação com os alimentos, né? Se preocupa mais com algumas fontes de energia, para quem é isso, né? Para quem é beneficiado com isso, enquanto que a população passa fome em alguns lugares, em alguns momentos. Uma outra matéria que foi bastante discutida, é uma matéria, inclusive, que é desconhecida da população em geral, e aqui em Santa Catarina, que é o aquífero Guarani. O aquífero Guarani. A gente está em cima dele, né, Arnoldo? Estamos em cima dele, mas a gente não preserva o que não conhece, né? E o aquífero Guarani, ele está no subsolo, então as pessoas não o conhecem, né? E fica difícil de você proteger o que não conhece. Aí o professor Daniel de Souza, que é da UFSC aqui de Santa Catarina, e o cacique José Benite, da aldeia indígena aqui de Biguaçu, que fizeram uma apresentação. E tem inclusive um filme do que aquífero? foi protagonizado. São poucos os materiais sobre o aquífero Guarani, sabe? São muito poucos. A gente, apesar de a maior extensão do aquífero Guarani estar aqui em Santa Catarina, estão em 10 estados no Brasil e em 4 países. 10 estados o aquífero alcança? Achei que era só Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e desde Goiás, Mato Grosso. Mato Grosso. Então, e aqui em Santa Catarina é a maior porta de entrada da água que abastece o aquífero Guarani, né? Aqui na região de Urubici, São Joaquim. Então, nessa região, que é onde aflora ali o arenito e o basalto, né? E aquela região está assim, muito devastada pela plantação de maçã e com os agrotóxicos, né? Usados indiscriminadamente. Então, aqueles afluentes do Rio Canoas, principalmente, que é um dos afluentes, né? A porta de entrada, digamos assim, do aquífero Guarani. Então, a preocupação é que o aquífero Guarani, a gente não conhece ele, né? É uma das poucas reservas do mundo ainda não totalmente poluída. Então, ela já está poluída. A gente tem essa preocupação, por exemplo, as empresas de celulose, que a gente não se atém para isso, mas elas poluem bastante. Se concentram naquela região, exatamente por causa da abundância de água do aquífero Guarani. O que a gente não conhece, eles conhecem muito bem e já estão poluindo há muito tempo. Arnoldo, talvez algumas pessoas não conheçam a expressão aquífero. Vamos explicar rapidamente o que é o aquífero? Vamos. O aquífero Guarani, há muito tempo aí na formação da Terra, essa região era um deserto de areia. Areia desértica que rolava com vento, o tempo está correndo. Virou granitos arredondados. Então, com as erosões vulcânicas que proporcionaram o basalto, elas taparam essa areia que ficou embaixo do basalto. Tipo uma esponja de pedra está coberta. E esse basalto, né, e o arenito, então ele propicia a entrada d'água, porque era uma pedra porosa, propicia, e que se acumula lá no aquífero Guarani. Então, essa entrada, né, o aquífero Guarani está lá por isso, essa região era desértica. E essa pedrinha esponjosa, que tamanho tem mesmo? Está enterrada aqui embaixo de quantos estados e países? Ela vai daqui até Goiás, digamos assim, né? Era uma grande extensão, né? Pega Argentina, Paraguai, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, fica no Mato subsolo, Grosso. né? Em alguns lugares as portas de entrada são menores, né? Onde aflora o basalto e o arenito. Isso. Mas a região de maior floração é aqui,
E é justamente aí onde a água consegue penetrar no sistema do aquífero. Guarani. Santa Catarina é a principal porta de entrada. Sim. E por isso ela é uma água pura, né? Ela passa filtrada por esse... E você estava falando que a questão das macieiras está poluindo o aquífero, né? É o uso indiscriminado, né, de agrotóxico nessas plantações. Né? E dá para acrescentar também, Arnoldo, que lá em São Paulo, nas usinas de cana, o sorgo da cana também está se infiltrando no solo. Aquele dejeto que fica da moagem da cana, né? Está poluindo também o aquífero, viu? Com certeza. E vale acrescentar também, né, que é por isso que tem tantas empresas de água querendo vir para o Brasil, para a Argentina, para explorar essa água potável e abundante, né? O maior reservatório de água do planeta, não é? Está aqui, né? O Brasil já é premiado que tem o quê? 1/3 da água potável do mundo. E o maior reservatório subterrâneo é o aquífero. Não totalmente poluído ainda, porque os outros já estão totalmente comprometidos. Né? Comprometidos. Então, esse é um dos poucos. Arnoldo. E assim, eu queria dar um indicativo. Tem um filme, e se quiser a gente reproduz, a gente usou aí, né? Se disponibilizar, a gente põe no ar. Se chama o Aquífero Guarani, o Gigante Desconhecido. É um dos poucos materiais, um bom material para conhecimento do Aquífero Guarani. O Aquífero Guarani, o Gigante Desconhecido. É um vídeo que está... Um vídeo que foi Google. elaborado pela RBS com a contribuição aqui da UFSC, né? Então está bem pertinho da gente. Nosso tempo se exígue, mas temos um projeto muito bonito aqui para a gente conversar, que é o tal do Marketing Verde. Que projeto é esse, Arnoldo? Dando continuidade à nossa preocupação com o Congresso e a Carta de Camboriú, que saiu do Congresso, né, que a gente não vai fazer um Congresso desse tamanho sem tirar encaminhamento e depois dar prosseguimento disso. Nós estamos tentando lançar agora, estamos numa tentativa ainda, né, talvez até o fim desse mês, ou começo do mês que vem, mas ainda esse ano nós queremos lançar esse projeto que é o Marketing Verde. É a preocupação, né, com o meio ambiente que a gente tirou, um começo de preocupação. Viram outras preocupações, a gente pensa depois trabalhar o Aquífero Guarani mais, com o professor Daniel, ter mais esclarecimentos para levar para a população. Mas, de momento, nós começaríamos com o Marketing Verde. O Marketing Verde, estamos fazendo um kit. O Sindasp está preparando um kit. Inicialmente, nós pensamos em começar com 800 kits, que vai ser distribuído para a sociedade, principalmente para os associados do Sindasp, o Plante essa árvore, né, que vai ser um IP roxo, nós pensamos assim, que seria a árvore símbolo. Por quê? O IP ele é uma árvore de desenvolvimento lento, então que sirva como símbolo para que esse marketing, para que esse projeto dure bastante tempo, né, enquanto dure muito tempo exatamente, né, e pela beleza do IP roxo. A gente tem um kit que viria digamos assim, um vaso, né, confeccionado de palha de coco. O vaso, tem uma foto aqui, ele é de palha de coco. Achei que era de plástico. Vem a terra já propícia para isso, vem sementes, então... 5 sementinhas de IP roxo. Isso, a gente vai doar e vai acompanhar o crescimento disso por longos tempos, vai estar na página, a gente vai estar trabalhando isso. Então, legal. Essa é a nossa contrapartida, né, para melhorar um pouquinho o nosso meio ambiente. Beleza. Tem então esse kit com o vaso, a terra, 5 sementes de IP roxo e essa mini sacola aqui que é, Arnoldo? É onde viria os kits, o mesmo, né? Kit? Não, são dois. É o kit. Mas são dois diferentes? É um kit de semente, né? Que viria todo o kit e dentro. Maravilha. Vai ser distribuído gratuitamente? Gratuitamente. Legal. Primeiro para os associados do Sindasp. Para a sociedade também em geral, né? Se a gente tiver pessoas ou organizações que se comprometam com isso, né? As pessoas têm que se comprometer primeiro, a gente vai estar distribuindo. Eu me comprometo a pegar 2 e plantar. E vamos acompanhar. Uma em cada soleira da porta. Com certeza. Né? IP roxo. Maravilha. Esse projeto a gente pode esmiuçar ele mais, né? Porque tem muita penetração na sociedade, mas o nosso tempo de hoje, querido, já foi. Temos tempo para as considerações finais. Eu até indicaria aqui que em um próximo programa, não vou dizer quando, a gente pudesse trazer aqui as pessoas que estão nos ajudando a elaborar esse projeto, né? O Márcio Godoy e o Vanderlei Killman, que são as pessoas do Instituto Promovimento, que poderiam estar vindo aqui vamos e dando um esclarecimento melhor, né? Claro. Estão nos ajudando muito aí. Quem sabe outras entidades, né, se sensibilizem e toquem adiante esse projeto aí de distribuir sementes, né? Com certeza. Maravilha, Arnoldo Cândido. Um prazer sempre conversarmos, né? E pelo tamanho do trabalho do Sindasp, a gente nunca consegue esgotar num programa só, né? Certo. Fica um pouco para a próxima terça, entre 1h30 e 2 da tarde. Tá bom, muito obrigado pela oportunidade, né, de estar sempre aqui. Eu já tenho dito sempre, isso aqui é um espaço que a gente vai ocupar de agora em diante muito bem.
Beberê, fecha aqui rapidinho. Que camiseta bonita é essa aqui, Arnoldo? Projeto Popular. Da onde que vem essa camiseta? É uma iniciativa. Essa é uma iniciativa da Consulta Popular no estado de Santa Catarina, né? Um projeto Lazer, popular saúde, para o Brasil. Terra, trabalho, educação, cidadania, moradia. O que é a Consulta Popular, Arnoldo? A Consulta Popular ela é um movimento que agrupa vários sindicatos, várias entidades, né? Com um projeto popular, fora da questão política partidária, fora de outras questões. De desenvolvimento popular. De desenvolvimento popular, mesmo com as questões populares mesmo, tratar essas questões. Também vale um programa só para eles, né? A Consulta Popular. Valeria um programa só para consulta aqui. Mas não hoje, já esgotou nosso tempo, vamos a um breve intervalo e na sequência tem mais Floripa em Foco na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sindasp, Delegacia Vale do Itajaí, na Rua Hercílio Luz 338 Itajaí e Delegacia Oeste, na Avenida Getúlio Vargas 94S, Chapecó.